Fala, gente, tudo bom? Eu coloquei a página final de destino aqui, um minutinho, página 53 aqui. Então, nosso conteúdo agora vai abordar da página 49 a 53 e basicamente a gente vai falar de dois temas em específico. O primeiro deles é a distribuição eletrônica para os íons. A gente falou na aula passada sobre distribuição eletrônica e semelhança entre átomos, né? E o finalzinho dessa parte do conteúdo termina em distribuição eletrônica para íons e você já tem uma sequenciazinha de exercícios para fazer, para me entregar, me mandar foto, tá? Quando termina essa parte, a gente entra em fenômenos nucleares, a gente vai falar de radiação, tá bom? Então, vocês já vão ter uma sequência de exercícios para fazer, para me entregar na sexta-feira que vem, tá? Estou falando de distribuição eletrônica. No primeiro momento, a gente precisa definir o que são íons. Íons são átomos eletricamente instáveis. O que tem que acontecer para os átomos serem eletricamente instáveis? O número de prótons tem que ser diferente do número de elétrons, tá? Uma propriedade bastante comum, não é propriedade, mas um fenômeno bastante comum entre os átomos é a perda ou ganho de elétrons, tá bom? Reparem que no caso dos íons, né, no caso da distribuição eletrônica, o número de prótons não pode mudar. Então o que vai variar é o número de íons. O íon, né, o átomo, ele pode ganhar elétrons e virar um ânion, ou ele pode perder elétrons e virar um cátion, mas não vamos mexer no núcleo, tudo bom? Então, assim, o átomo ele pode ter carga negativa, igual está aqui embaixo no oxigênio, e isso vai indicar que ele ganhou elétrons. Ou o átomo ele vai ter a carga positiva aqui em cima, significando que ele perdeu elétrons, tá? O cara que perdeu elétron a gente chama de cátion. E o átomo que ganhou esse elétron, a gente chama de ânion. Tá bom? Então, assim, vocês concordam que se o número de elétrons muda, a distribuição eletrônica também vai mudar. E a gente vai ver isso aqui nesses dois exemplos. Tá bom? O oxigênio, por exemplo, a distribuição, ele tem 8 de número atômico. Então, a distribuição eletrônica dele seria 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 2p4, perdão. Aqui. 2p4. Tá? Essa seria a distribuição eletrônica normal do oxigênio, levando em consideração que ele tem 8 elétrons. Porém, a carga negativa dele, que está aqui em cima, mostra pra gente que ele tem 2 elétrons a mais. Ele é negativo, então ele ganhou elétron. Se ele tem 2 elétrons a mais, esses 2 elétrons a mais entram aqui, na camada de valência. Então fica 2p6. Então 8 com 2 elétrons a mais são 10 elétrons. 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Então é bastante cuidado com isso. O número negativo em cima soma na distribuição eletrônica. O número positivo subtrai da distribuição eletrônica. Fazendo do ferro agora. O ferro é um átomo, ele tem duas versões de cátions. O +2 é uma dessas versões. Ele pode ser +3 também, mas a gente vai estudar isso mais pra frente. O ferro +2 é o cátion, significa que ele perdeu elétrons. Então, inicialmente, ele tem 26 elétrons na sua camada de valência.
26 elétrons na sua camada. Então vamos fazer a distribuição eletrônica. 1, S2, 2, S2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S2, 3, D6. 10 mais 10, 26. Ficou meio feio aqui. 3D6. Aqui. Então essa seria a distribuição eletrônica normal do nosso átomo. Certo? Um detalhe que é importantíssimo a gente falar é que os elétrons que são ganhos ou perdidos, eles sempre saem da camada de valência. Então é necessário que a gente consiga localizar aonde está a camada de valência. Lembrando que camada de valência é a camada mais externa do átomo. Então, pera. Aqui eu tenho a camada K. Aqui eu tenho a camada L, né, representado pela 2. E aqui eu tenho a camada M. E aqui também um pedaço da M. E aqui por último, vou colocar em azul para destacar, a N. Então, basicamente, os elétrons que vão sair do meu cátion são da camada de valência, que é a 4s2, ou seja, os 2 elétrons que ele vai perder vão sair da 4s aqui. Então a distribuição eletrônica do meu átomo de ferro na sua versão de cátion 2+, vai ficar dessa maneira aqui. Reparem que o que é importante a gente lembrar aqui, a carga positiva significa que ele perde elétrons, então eu vou tirar da distribuição eletrônica. A carga negativa significa que ganhou elétrons, então eu vou adicionar na distribuição eletrônica. E os elétrons que vão sair ou que vão ser adicionados sempre são adicionados na camada de valência ou tirados da camada de valência. Certo? É isso o primeiro conteúdo que a gente tem que ver se já tem exercício para fazer sobre esse conteúdo todo aqui. Agora, falando de fenômenos nucleares, primeiro eu vou falar um pouquinho, bem rápido mesmo, só não dá para a gente divagar muito nisso, sobre a história dos fenômenos nucleares, né? Em 1895 foi feito o primeiro raio-x da história. Um cara chamado Röntgen, ele fez o raio-x da mão da esposa. A gente comentou, quem estudou comigo ano passado, a gente comentou, tem até aquela foto assim do raio-x de uma mão com um anel bem grande assim, né? Então, Röntgen fez o primeiro. Na época ele chamava de raios catódicos isso também, os mesmos raios catódicos do experimento do Thomson. Já em 1896, um cara chamado Henri Becquerel, ele fez experimentos e conseguiu mostrar alguns fenômenos de fluorescência de alguns elementos, né? Mas o grande marco revolucionário na história dos fenômenos nucleares vem em 1903, entre 1903 e 1911, né? Onde o casal Marie Curie, o casal Curie, eu falo casal Curie porque a pesquisa deles foi desenvolvida juntas, mas destaque para Marie Curie, vocês sabem que eu sou um grande fã dela. O casal Curie ganhou o prêmio Nobel por desenvolver estudos de radiação e descobrirem elementos radioativos novos, como o polônio e o rádio, por exemplo, né? Então, assim, a grande revolução, o grande marco revolucionário talvez tenha sido aqui. Talvez não, certeza que foi aqui, né? E lembrando que Marie Curie
ganhou um prêmio Nobel e tudo mais, numa época em que a sociedade era muito mais opressora em relação à mulher do que é hoje. Né? O que é radiação? Radiação são partículas emitidas por um átomo. O que isso quer dizer? O meu elemento ele emite partículas em forma de radiação, e são 3 as partículas naturais que o átomo ainda emite, certo? São as partículas alfa, beta e gama. O que significa um elemento? O que significa cada uma dessas partículas alfa, beta e gama? A partícula alfa, ela tem massa igual a 4. E eu coloco um 2 aqui embaixo para representar 2 prótons, porque ela possui carga mais 2. A beta, ela não tem massa, e aqui embaixo coloca menos 1, falando que ela tem carga menos 1, o que representa que ela meio que expulsa um elétron de dentro do núcleo. Não faz muito sentido isso, porque a gente estudou que o elétron está na eletrosfera, mas só para termos de comparação mesmo. Emitir uma radiação beta significa que o átomo que receber essa partícula vai ganhar um próton. A gente já vai discutir melhor isso. E por último, a partícula gama, que é uma partícula sem massa e sem carga. Tudo bem? Por que essas partículas são tão perigosas? Né? Por que a radiação é tão perigosa? Quando um átomo ele recebe um feixe de radiação alfa, aquele átomo vai ganhar 2 prótons. Né? Então, se ganha 2 prótons, muda o número atômico. Se muda o número atômico, muda o átomo. Então pensa, o nosso corpo ele é composto todo por átomos e nós somos estáveis com isso. Se eu recebo radiação, aquele átomo que compõe o meu corpo vai mudar. E isso causa mutação, transmutação. Por isso que radiação causa câncer, por exemplo. Causa mutações nas nossas células por causa da mudança do número de prótons dos átomos que compõem a nossa célula. A mesma coisa para a radiação beta. Né? A radiação beta é extremamente perigosa porque ela também muda o átomo que compõe o nosso corpo, por exemplo. Já a radiação gama, mesmo ela não fazendo esse tipo de alteração, ela é extremamente perigosa. A gente vai estudar melhor isso aqui, entendendo o poder de penetração e a velocidade de cada uma. Bem, reparem que eu coloquei que a velocidade e o poder de penetração ela aumenta da partícula alfa para a partícula gama. A partícula alfa é a partícula que tem um baixo poder de penetração, ou seja, se eu colocar uma folha sulfite na frente dessa radiação, essa radiação para. Já a partícula beta, ela atravessaria uma folha de sulfite, por exemplo, mas ela não atravessaria uma chapa de aço. Enquanto a partícula gama, ela atravessa até uma parede de concreto, e é uma radiação bastante perigosa, pode causar queimaduras. Já em relação à velocidade, a partícula alfa ela tem, em média, aí, 30 mil acho que é quilômetros por segundo, quilômetros por hora. Espera aí, deixa eu conferir só no tabela aqui. Tenho muita certeza. 30 mil quilômetros por segundo. Né? Então ela já é muito rápida. Já a partícula beta, ela, por ser um elétron expulso do núcleo, né, eles falam que o elétron ele quase tem a velocidade da luz. Se eu fosse falar para vocês em números, assim, seria mais ou menos 90% da velocidade da luz. Enquanto a partícula gama ela tem a velocidade da luz, justamente porque ela é uma onda eletromagnética, tudo bem? Por isso, né, a radiação é tão perigosa assim. Por mudança nas características dos átomos que compõem nosso corpo e pela velocidade que elas caminham. Então, basicamente, o que quer dizer quando um átomo emite ou recebe uma alfa? O que quer dizer quando ele emite ou recebe uma beta? Vindo para cá, ó.
Eu coloquei um átomo genérico aqui, X, de massa A e número de prótons, Z. Quando ele emite uma radiação alfa, uma partícula alfa, ele perde 4 de massa, então fica A menos 4, ou seja, a massa menos 4, e ele ganha 2 prótons, fica Z. Desculpa, ele perde 2 prótons, fica Z menos 2. De novo, um elemento qualquer, quando emite uma partícula alfa, subtrai 4 da massa e subtrai 2 do número atômico. Eu coloquei aqui o exemplo do polônio, que foi um dos elementos que a Marie Curie descobriu. O polônio ele tem massa de 210. Quando ele emite uma partícula alfa, ele perde 4 de massa, e a massa dele vira 206. Já o número de átomos, né, o número atômico do polônio é 84. Quando ele emite uma radiação alfa, ele perde 2 aqui. Se ele perde 2, ele vira o chumbo, ele vira 82. 82. Então, a palavra transmutação vem de mudança nuclear. Tá? Então, fica 210 menos 4 igual a 206, 84 menos 2 igual a 82. Já quando a gente fala de partículas beta, quando um elemento ele emite a partícula beta, o número de massa dele não se altera, porque a massa da partícula beta é desprezível, né? Não se considera zero. Já o número atômico, né, a gente vai somar 1. Lembra quando eu falei que quando a gente diz que expulsa um elétron do núcleo é basicamente figurativo? O que está acontecendo é que o átomo que receber essa radiação vai ganhar um próton a mais. Então, coloquei o exemplo do carbono 14 aqui. O carbono 14, quando libera uma radiação beta, ele mantém a massa de 14, mas ele ganha um próton. E esse carbono acaba virando nitrogênio, porque muda o número de prótons de 6 para 7. Certo, gente? Até a próxima aula.